Amém, amém, querido, querida. Prazer estar aqui mais uma vez nesse programa abençoado, Altar 88. Eu tenho a palavra de Deus para a sua vida. Hoje, dia dos namorados, não pode ser diferente, né? Quero trazer uma palavra também sobre amor, sobre casamento, tanto com o nosso cônjuge, a pessoa que Deus colocou, e restaurar também, orar para que Deus restaure casamentos nessa tarde, e também o nosso casamento com o nosso noivo, o noivo esperado, Jesus Cristo, né? Então eu quero trazer algo para o seu coração, e também essas datas especiais são mais um motivo da gente se voltar a viver o que a gente viveu antes. Talvez você começou um relacionamento de uma forma tão linda, com tantos sonhos, tantos projetos, né? Mas ao longo do tempo, esse vinho já não é aquele primeiro vinho. E eu quero te dizer que com Jesus Cristo o último vinho é melhor do que o primeiro. Ele faz milagres no casamento, né? Ele pode restaurar a sua vida, pode restaurar o seu casamento, pode restaurar você. Então, a palavra que Deus colocou no meu coração está em Apocalipse capítulo 19, o casamento com Jesus, né? O encontro esperado com o noivo. E diz lá o seguinte, Apocalipse 19, versículo 7. Regozijemo-nos, ou seja, vamos nos alegrar muito. Vamos alegrar e dar glórias, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro. E a sua noiva já se aprontou. Para vestir-lhe foi-lhe dado linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos justos dos santos. E o anjo me disse, escreva, felizes são os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. E acrescentou, essas são as palavras verdadeiras de Deus. Amém? Lindo esse texto, é um encontro que a gente tá esperando desde sempre, né? O nosso casamento com Jesus Cristo. E aqui nesse capítulo vai mostrar a concretização dessa esperança que nós temos. O livro de Apocalipse traz muitas coisas, você sabe disso, coisas futuras, né? Até a ira de Deus ali, as tribulações que vamos passar, mas não é um livro de terror não, viu? Muita gente pensa e tem até medo de ler esse livro, muito pelo contrário, é um livro de esperança, é um livro de amor, é um livro que vai mostrar assim as tribulações, mas no fim a gente sabe que Jesus vai vencer, que nós vamos reinar com o Cordeiro. Capítulo 21, 4 diz, não haverá mais tristeza, nem choro, nem morte, nem dor, essas coisas todas se passaram. Mas o que eu quero frisar aqui é a comparação do casamento com o noivo. Fala aqui que feliz é a noiva, né? Tá preparada, e felizes os convidados. Ao mesmo tempo que nós somos convidados para essa festa, nós somos a noiva de Cristo, né? Estamos nos preparando para este casamento. Muita gente quer só a festa do casamento, quer só ser livre do inferno e tal, mas não é isso que é o importante. No casamento você não casa por causa dos bens. Tem algumas pessoas que podem até casar, né? Pela herança, pelo dinheiro, mas não é assim o casamento. Casamento, a gente casa pelo noivo, pela noiva, pelo amor, isso é o mais importante, né? Não é o que eu posso ganhar com isso de forma nenhuma, não é por interesse, senão é prostituição, né? E a verdade é que muitas vezes nós estamos buscando a Deus por interesse, só para, para não ir para o inferno, e aí é prostituição. Eu tenho que querer o noivo porque eu o amo, e ele me ama. Tem um livro inteiro sobre este amor, que é Cantares de Salomão, a comparação, claro, de Salomão ali, a Sulamita, mas também de Jesus e a igreja. É uma comparação muito especial. E ali mostra que é um amor entregue de fato. Eu sou do meu amado, o meu amado é meu, eu pertenço a Jesus. Esse deveria ser o seu alvo, e não apenas o céu, não ser livre do inferno, de forma nenhuma. Amém ou não amém? Então eu queria que você enxergasse Jesus como esse relacionamento profundo. É sobre isso que eu quero falar também, tanto com Jesus e com a sua noiva, sua eterna namorada, seu eterno namorado aí. Como que tá a sua vida?
Como que tá o seu casamento? Pensa um pouquinho, tá? Jóia. Aí você fala, pastor Mateus, não tem como não ter problema. De fato, né? Só de ser homem e mulher já é muito diferente, tá certo ou não? Nosso Deus, tem um livro aí de que homens são de Marte, mulheres são de Vênus, porque de fato é diferente demais. A criação, as manias, não é fácil viver em unidade. De forma nenhuma eu tô falando que é nunca ter problema. Casamento não é isso. Agora, casamento é uma entrega total. Se a gente casa para ser feliz, nós teremos... nós ficaremos frustrados. Essa é a verdade. Se eu caso para ser feliz, eu fico frustrado, porque vai ter problema. Agora, se eu caso para fazer o outro feliz, aí eu tenho sucesso. Porque se os dois casam para fazer o outro feliz, não tem frustração nenhuma. Se o outro errar, não foi por isso que eu casei para fazer o outro feliz. Então, eu não fico frustrado. E aí, querido, a Bíblia vai falar algumas questões fortes sobre as igrejas ali no capítulo 2 e 3 de Apocalipse, as 7 igrejas da Ásia. E a última igreja, a igreja de Laodiceia, representa o nosso tempo, né? O nosso período, a última fase da igreja aqui na Terra. E aí o noivo está do lado de fora batendo, Jesus Cristo, mas ele orienta o que fazer, como fazer para que ele entre e faça morada, para que o noivo possa ter relacionamento. Ele faz algumas orientações aí, eu quero trazer para você. Essa igreja tem muito a ver com a gente, é uma igreja morna, não é nem quente nem fria, é morna. E a gente tem visto uma sociedade assim, não tem? Uma igreja que quer a Jesus, mas quer o mundo também, uma igreja que quer relacionamento, mas às vezes não quer tanto relacionamento. Eu quero te dizer, tem jeito para nós, como teve jeito para a igreja de Laodiceia. Tem jeito para o seu casamento. Muita gente fala, mas meu casamento não tá legal. Às vezes a gente quer, às vezes briga, às vezes tá morno, né? Não tá quente como já foi um dia. Tem jeito para você, como tinha para a igreja de Laodiceia, como tem para as nossas vidas. O que era a igreja de Laodiceia? Ela foi fundada por um homem de Deus chamado Epafrás, provavelmente, né? E ela ficava no meio de 2 cidades, Colossos e Herápolis, a igreja de Laodiceia. Era uma cidade muito rica, Laodiceia, com produções grandiosas de roupa, de casaco, uma cidade com muito conhecimento, escolas, tá? Então era uma cidade que, por isso que Jesus fala, vocês acham que está rico, mas estão pobres, porque financeiramente eles estavam muito bem, obrigado, né? Estavam ricos, estavam prósperos, tinha escolas, tinha produções de um monte de coisa, era uma cidade com muito conhecimento, porém não tinha água boa para beber. E a água é muito precioso, né? Uma riqueza muito grande. E aí a água de Laodiceia vinha das 2 cidades vizinhas. A água de Hierápolis era quente. Hierápolis era muito quente. E a água de Colosso era fria. Então, quando chegava em Laodiceia, a água vinha morna, né? E não é morna igual a gente acha. A água morna dá para beber. Não, o que a gente bebe e que dá para beber muito bem é água fria. É uma água ali na temperatura ideal. Água morna não é isso não, tá? Né? Uma Coca-Cola, um refri, alguma coisa fria, dá para beber tranquilamente. Agora, o morno é aquele de fervendo para mais ou menos, né? Para o frio. É um negócio terrível, não dá para beber. Qualquer coisa morna dá ânsia de vômito. É diferente do frio. O frio é jóia. O gelado é uma coisa, o frio é uma coisa, o quente é uma coisa e todos eles dão para beber, mas o morno não dá. E aí Jesus está... Porque quem escreve isso é João, mas quem dita é Jesus, essas 7 cartas ali. Éfeso, Esmirna, Filadélfia, Laodiceia e Sardes e tudo mais. Quem faz quem escreve de fato essas cartas é o próprio Jesus. E aí, querido, ele diz para eles algumas coisas. A noiva, o último período da noiva,
O noivo está do lado de fora desse casamento, mas ele orienta o que fazer. Eu quero orientar você também. O que Jesus diz para a gente fazer nessa mornidão? Um casamento mais ou menos, uma situação com Deus mais ou menos, porque as duas coisas aqui, tanto o relacionamento conjugal quanto a sua vida com Deus. Avalie-se hoje, né, como está o seu coração. Apocalipse capítulo 11 fala ali que foi dada a João uma vara para medir o templo, né? Medir ali o santo lugar, o santíssimo lugar, né? O corpo não precisa, o ato não precisa tanto, porque vai voltar ao pó. Mas o medir ali é avaliar. Avalie-se como está o seu coração para se encontrar com o noivo. Avalia como está o seu casamento para permanecer casado, e não só de praxe, como a maioria que tem por aí, que vive um casamento de fachada, só por causa dos filhos, talvez. Não é isso que Deus quer para a sua vida, não é? Ele veio, morreu para nos dar vida e vida abundante, João 10:10. Então, avalie-se e faz alguma coisa. Primeira coisa que Jesus manda eles fazerem, lá em Apocalipse capítulo 3:19, é o seguinte, que ele fala lá, né? Eu repreendo e disciplino aqueles que amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Hebreus capítulo 6, versículo 12, vai dizer que Deus corrige o filho que ama. Hebreus capítulo 12, versículo 6, né? Deus corrige o filho que ama e açoita quem recebe como filho. Amém? Versículo 29 do capítulo 12 diz que ele é fogo consumidor. Então a verdade, querido, é que Deus quer e Deus corrige, e vem tribulação, e vem tudo isso, e vem as trombetas para alerta, porque ele nos ama. E aí a primeira coisa que precisa ter no casamento, arrependimento. Mas isso é muito importante, tanto com o nosso noivo Jesus Cristo, mas também com a nossa esposa, com o nosso esposo, com o nosso cônjuge, com os nossos filhos. Precisa se arrepender. E não é vergonha, tem muito pai que fala, não, eu vou me arrepender pro meu filho. Isso é uma vergonha. Vergonha é o orgulho. Vergonha é fazer filhos que não se arrependam depois também. Filhos que querem uma perfeição inalcançável. Nós somos imperfeitos, nós vamos errar. É maravilhoso pedir perdão. É maravilhoso quebrar o orgulho. E o maior laço do arrependimento é o orgulho. O orgulho sempre vai dizer o quê? Que o outro está errado. Que o outro precisa se arrepender. Que a culpa é do outro. Porém, o que Deus espera de nós, o que o noivo espera de nós, é por isso que vem lutas e tribulações nessa vida, é arrependimento. Infelizmente, viu? As pessoas, na maioria das vezes, só buscam a Deus quando vem lutas e tribulações. Não deveria ser assim, poderia ser diferente. A gente buscar com sinceridade, com alegria, com mais gana ainda na paz e na bonança, mas normalmente não é o que acontece. E normalmente no casamento é assim também. Às vezes a gente dá valor quando perde, dá valor quando está longe, dá valor quando falta. E aí, querido, eu quero te incentivar. Hoje é dia dos namorados, né? Eu tenho uma esposa que eu amo, né? Quero já deixar registrado aqui a minha querida Nani. Feliz dia dos namorados, meu amor. Mas é necessário, querido, arrependimento e perdão. Quebra o orgulho, para de bobeira, né? A Bíblia fala, Salmos 51:17, que um coração arrependido e contrito Deus não desprezará. O Salmo de Davi, quando ele falha e cai ali com Batseba, né? Então se arrependa, perdoa hoje, não amanhã. Amanhã pode ser tarde, ué. Tem muitas pessoas, eu conheço e converso e atendo tantas pessoas que depois que às vezes perde o pai ou a mãe, aí fica frustrado, porque não perdoou em vida, não pediu perdão em vida. Até quando você vai esperar para pedir perdão ou perdoar? Depois que morrer, é isso que você vai fazer? Até quando você vai levar o seu casamento em banho-maria, vai levando como dá? Até quando você vai ficar com ódio? O perdão verdadeiro, o arrependimento,
perdão significa perda. É isso mesmo. Então você tem que perder, ué. Ah, mas o outro tá errado. Não importa. Vamos resolver? Me perdoa porque eu fiquei chateado. Me perdoa porque... Acabou, resolva a situação. A Bíblia ainda fala, Mateus capítulo 6, depois da oração do Pai Nosso, que se a gente não perdoar, nós não seremos perdoados pelo Pai. Então não tem escolha, não importa o que aconteceu. A ordem de Deus é perdoar. Ele é melhor juiz do que nós, não tenta julgar não, né? Então a primeira coisa que eu vejo no texto aqui, que Deus nos manda fazer, Jesus nos manda fazer para viver esse casamento, ele entrar no casamento, é arrependimento. Arrependa-se no seu casamento e também com Deus. Segunda coisa que eu vejo aqui, versículo 18 diz o seguinte: dou esse conselho, compre de mim ouro refinado no fogo e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a vergonha e a nudez. Forte, né? Eles achavam que era rico, né? Eles achavam que estavam muito bem, que eram prósperos. Versículo 17 diz: eu sou rico, estou bem, não preciso de mais nada. E às vezes a gente fala isso. Eu atendo tanta gente que fala... Pergunta, como que tá o casamento, como que tá a família? Tá tudo jóia, tá tudo bem. E daqui a pouco, um mês depois, uma semana depois, tá divorciando ou teve uma briga séria. Como a gente mente para nós mesmos? Ninguém separa do nada, ninguém fica desse estado do nada, né? E às vezes a gente acha que tá tudo bem, como a igreja de Laodiceia, tá tudo bem. E o que Jesus fala? Mas você não sabe que é infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Forte demais, né? Você nem sabe que é infeliz, você nem sabe que é miserável, pobre, cego e nu. Aí Jesus manda aqui, compre ouro refinado no fogo. O que é ouro refinado no fogo? É compromisso. Ouro é riqueza. E fala lá para buscar em quem vende, né? Ouro, a Laodiceia estava nu por conta do pecado, por conta do orgulho, por conta do esfriamento, né? Das misturas ali. Vestes brancas significa santidade, tem que ter santidade, né? Agora, ouro é riqueza, a riqueza do céu, é compromisso. Segunda coisa que a gente tem que buscar no casamento, compromisso. E aí eu quero dizer que hoje, muitas vezes, a gente casa por muitos motivos, mas acaba não tendo compromisso com quem a gente casou. Gênesis 2:24 diz que o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua esposa e serão os dois uma só carne. E eu vejo tantas brigas por conta de sogro, sogra. E claro que a família, os nossos familiares são maravilhosos, mas depois que você casa, querido, a sua família é a sua esposa, o seu esposo. Quantas brigas, quantas guerras doidas que a gente vê por aí, falta de compromisso. A pessoa continua com compromisso com o pai e mãe, tem que ter mesmo, mas não tem o compromisso, a aliança feita ali com a esposa, com o esposo. Está errado. A pessoa tem um compromisso com o trabalho como nunca, e é o melhor de todos, mas não tem um compromisso com a família, não tem o tempo com os filhos. Tem mais compromisso com uma empresa que pode falir, pode acontecer alguma coisa, do que com a família. Tem mais compromisso com uma fábrica do que com Deus. Que loucura é essa? Como estão as nossas prioridades? E aí eu quero dizer o seguinte: agora não são mais dois, são um só. Se você fez a aliança do casamento, que acabou, não é mais o que você quer, o que vocês querem. Não é o que é melhor para mim, é o que é melhor para nós. E se você não quer ter esse compromisso, então não case. É o que Paulo diz. Se você não quer dividir o seu tempo com Deus e com as pessoas e com a sua família, então não case. Aí você é exclusivo para o Senhor. Para você, você quer mandar em você, ninguém manda mais em você, então não casa. Mas se casa, aí tem que ter um compromisso com a sua família.
Por isso que a gente tem que pensar muito quem a gente está aliançando, né? A aliança que estamos fazendo. É bênção, é melhor ser 2 do que 1, Deus ama o casamento, Malaquias vai falar, odeia o divórcio, tá tudo jóia. O casamento é maravilhoso, né? Hoje é uma data que a gente revê isso tudo, mas é preciso ter compromisso. E compromisso custa caro. Compromisso custa muita coisa. Compromisso é uma luta diária que eu faço contra as minhas vontades, contra o meu orgulho, que eu já falei aqui, né? E aí eu quero te dizer, não deixa o orgulho entrar não. Cuida do que Deus colocou na sua vida. Você, homem, você é o sacerdote do seu lar. Você, mulher, você é uma auxiliadora plena com seu marido, né? Você é um com ele, você é um com ela. Precisa ter uma unidade maravilhosa, né? Busque esse compromisso. Purifiquem o ouro na vida. E purificar é no fogo, é o fogo que vai provar tudo isso. É o dia a dia, é os problemas, é as tribulações. A terceira coisa que diz lá, compre de mim colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Esse ponto é interessante. Precisa de colírio. Então precisa aqui, primeira coisa, arrependimento. Precisa de um compromisso verdadeiro um com... Vocês fizeram essa aliança ali. Não é só falar e fazer os votos. É compromisso mesmo. Compromisso com Jesus. Compromisso mesmo. Senão, que casamento é esse que não tem compromisso? A Bíblia fala também, Hebreus 12:14, que quem sem santidade ninguém verá o Senhor. Então isso é compromisso. E a terceira coisa, colírio. Colírio, querido, para enxergar melhor. O colírio, naturalmente, que a gente pinga nos olhos, é para limpar os olhos, é para ajudar a enxergar, por qualquer coisa que seja, né? Tem colírio com medicamento, que às vezes pinga, enfim, para melhorar a saúde dos olhos e tal, para alguma coisa. Mas é um sinônimo ali de enxergar correto, enxergar melhor, enxergar o que é certo. E aí, Jesus está falando aqui para fazer isso também, para enxergar o correto. Por quê? Eles não sabiam nem o que estavam vivendo, eles nem sabiam que eram miseráveis, que eram pobres, que estavam nus. E às vezes, querido, a gente não enxerga também as nossas falhas. Você sabia que a sua esposa provavelmente conhece você mais do que você mesmo? Aqueles que estão perto de nós nos conhecem melhor do que nós mesmos, porque muitas vezes a gente não consegue enxergar as nossas falhas. A gente normalmente enxerga do outro, mas as nossas não. E aí eu penso que o enxergar melhor ali é vencer os costumes, é vencer a mesmice. É igual tudo na vida, né? Se a gente se acostuma, a gente se esquece de vibrar por aquela conquista. A gente normalmente vive algo por um tempo e daqui a pouco já está cansado daquilo. Hoje a gente vive muito nisso na questão financeira. A gente tem sonhos de comprar um carro. Compra, passa 1, 2 meses e já desgostou. A casa e tecnologia, tudo é assim. A gente enjoa das coisas. A gente vive uma rotina. E aí, querido, a gente não vê como Deus tem sido bom conosco. A gente não vê os livramentos, a gente não vê as bênçãos, a gente para de se entusiasmar, a gente para de se alegrar no Senhor. E a alegria do Senhor é a nossa força. Tem uma carta aos Filipenses, Paulo fala mais de 10 vezes, alegrai-vos, novamente repito, alegrai-vos. E olha que ele estava preso quase para morrer ali, 64, 65, morrer em 67, estava preso em Roma, escreve sobre alegria. Então não é um ambiente que eu estou, é buscar no Senhor essa alegria. É uma alegria que excede todo entendimento. E para isso, querido, você tem que pingar o colírio de Deus.
Não é com os olhos naturais que você enxerga essa alegria. Ah, pastor Mateus, mas você não conhece meu casamento, meu esposo. É terrível, tem isso, tem aquilo. Tá, naturalmente tem problemas. Você tem, eu tenho, todos nós. Agora, busque o colírio de Deus para você enxergar também as bênçãos, para você enxergar a solução, para você enxergar a alegria. Alegria ali do início. Traz de volta aquilo que lhe dá esperança. Provérbios vai falar sobre isso. Traz de volta, traz a mente, pensa naquilo que traz esperança e não naquilo que traz tristeza, dor, sofrimento. Tá certo ou não? Use o colírio de Deus e vocês dois juntos verão a saída. Use o colírio de Deus e também você vai enxergar os seus pecados para com o nosso noivo Jesus Cristo, né? Volte à alegria do casamento. Eu quero terminar na parte final, ainda tem algumas coisas aqui, mas contando uma história que é engraçada, mas que tem a ver muitas vezes com o nosso ponto de vista errado de nós mesmos, né? Que muitas vezes nós temos. Eu vejo e atendo alguns casais, e às vezes você vai fazer algumas perguntas sozinhas, né? E aí pergunta, sei lá, como que tá o sexo de vocês? O cara fala, não, tá jóia, 8, 9. A mulher vai falar, tá 2. Ou seja, não tem uma unidade, não tem, nem sabe como que tá, né? Muitas vezes a gente tá assim, nem sabe como que tá. E aí tem uma historinha de uma esposa que conservou um segredo para o marido. Eles casaram e tal, e a esposa falou com ele o seguinte, ó, amo você, tá tudo jóia, a gente tá feliz, mas eu quero uma coisa, essa caixa aqui, ó, que eu vou guardar, eu não quero que você abra, nunca. É um negócio meu, particular meu. Você confia em mim? Confio e tal. Então essa caixa aqui, não quero que você abra no nosso casamento. E aí ele concordou e tal, ficou meio assim, pensando, poxa, no começo do casamento, já um segredo. Mas tá bom, eu amo ela, eu vou fazer, eu vou deixar, eu vou permitir. E aí passou 1 ano, passou 2 anos, passou 3 anos e ele curioso demais. Mas que caixa é essa? Que segredo essa mulher está escondendo de mim, né? E ele lutou contra a curiosidade algumas vezes e tal, mas uma hora ele não conseguiu. Ele foi lá na caixa, a esposa tinha saído, ele abriu a caixa e encontrou 3 ovos e R$3.000. Ele ficou pensando, que troço é esse? 3 ovos e R$3.000. E aí quando ela chegou, ele, pela curiosidade, ele teve que falar, ó, eu errei com você, eu abri a caixa. E ela, por que você fez isso? Você prometeu que não ia fazer isso e tal. E ela, entristecida, não teve mais jeito, né? Agora, e ele falou, colocou ela na parede, agora eu quero saber o que isso significa. O que são os ovos ali, e esse valor, e esse dinheiro? E aí ela falou, o seguinte, cada vez que eu me entristecia com você, ao longo desse tempo, eu colocava um ovo na caixa. E aí ele ficou todo feliz. Puxa, em 3 anos, só 3 ovos, então eu tô ótimo, sou um ótimo esposo. E aí ele perguntou, tá joia, e o dinheiro? Aí ela falou, cada vez que dava 1 dúzia, eu vendia e colocava o dinheiro na caixa. E por isso que tem os R$3.000. Então assim, uma historinha boba, né? Simples, mas às vezes mostra como muitos momentos a gente não sabe a realidade do nosso casamento. A gente acha que está muito bem, ambos, né? Ou o esposo ou a esposa, e a verdade, querido, que não tá. A verdade é que às vezes tem na caixa da sua esposa, ou na caixa do seu esposo, muito dinheiro de momentos que não houve reconciliação, não houve perdão, não houve conversa, não houve solução de problema. E a solução está em Jesus Cristo. É buscar Ele, como a gente falou aqui, é arrependimento, é de assustar, como a igreja de Laodiceia ali, em Jesus que está do lado de fora. Mas muitas vezes, querido, Ele está do lado de fora, batendo a porta para entrar no seu casamento. Está do lado de fora, batendo a porta para entrar na sua vida espiritual, no seu ministério. Assim como Ele estava batendo a porta para entrar, Ele está te oferecendo ajuda nessa tarde. Espera um negócio
arrebentar para pedir ajuda, não. Nossa, quantos a gente fala, como está o casamento, como está a família, está tudo jóia, e não está. Um mês depois está separando, e nada é de uma hora para outra. Peça ajuda hoje. Veja pessoas que vivam o evangelho, conversa com essas pessoas, e você homem principalmente, né? Você mulher também, para de pensar que é o bambambam, ouça a sua esposa, ouça os seus filhos, peça perdão, não é vergonha pedir perdão. Na verdade, é uma grande qualidade pedir perdão. Então peça perdão para os seus filhos, peça perdão para a sua esposa e todos os dias recomece. Como a gente falou aqui, é preciso arrependimento, é preciso compromisso. Quando você casa agora, vocês não são mais dois. Não é o que é melhor para um ou para mim, é o que é melhor para nós. Tenha mais compromisso com a sua família do que qualquer coisa nessa vida, do que até com a sua empresa, seu trabalho. Precisa sim ter compromisso com a sua esposa mais, com Deus mais ainda. E a terceira coisa, é preciso colírio. Enxergue o que Deus fala e não o que o mundo fala. Enxergue a esperança a esperança ali naquilo que vocês prometeram no altar. Traz à memória o que traz esperança, como Salomão diz. Para de enxergar o que o outro diz, o que o fofoqueiro diz, o que a mídia diz, não. Pingue colírio de Deus para enxergar a verdade. E que Deus possa continuar fazendo da sua vida uma preparação para o céu. Nós estamos aqui nessa terra, todos preparando para o dia do encontro com o nosso noivo. E ele virá. E aí nós moraremos com ele para toda a eternidade. E o casamento é uma ótima escola, é uma faculdade de relacionamento. E Deus veio para que você tenha vida e a tenha em abundância. A minha oração hoje é que você possa retomar esse amor verdadeiro, amor mesmo, espiritual. Amor, como diz 1 Coríntios 13, tudo sofre, tudo espera, tudo suporta. O amor bíblico é esse amor que Deus quer que você viva, em nome de Jesus. Amém.